E no Açores hoje avançamos agora para a nossa rubrica da matemática ao seu encontro com o professor Ricardo Teixeira. Boa tarde, professor Ricardo Teixeira, bem-vindo uma vez mais ao Açores hoje. Aquilo que nos propõe na rubrica desta tarde é olharmos para um jogo que todos conhecemos, que é o jogo do Galo. Boa tarde, Vera. Boa tarde aos nossos telespectadores. Vamos falar hoje um pouco do jogo do Galo, o tradicional jogo do Galo. Toda a gente conhece. Muitas pessoas, as que gostam de jogar, têm sempre curiosidade sobre como é que se pode ganhar o jogo do Galo e nós vamos revelar um bocadinho desses mistérios. O jogo do Galo é um jogo muito simples, pode ser jogado com lápis e papel. Há sempre dois jogadores, o jogador dos X e o jogador dos zeros. Jogam alternadamente e marcam um dos seus símbolos numa casa vazia de um tabuleiro 3x3. Podemos mostrar só um exemplo na imagem aos nossos telespectadores e ganha quem conseguir então alinhar três símbolos numa mesma direção, pode ser horizontal, vertical ou diagonal. Este é um jogo intemporal que se joga em qualquer sítio. Exatamente, aqui no exemplo o jogador do X ganhou porque alinhou os seus símbolos, colocou três símbolos, neste caso na vertical, mas podia ser também na horizontal ou na diagonal. Professor Ricardo Teixeira, só por curiosidade, descobre-se as origens do nome deste jogo? Porquê o jogo do Galo? O jogo do Galo, confesso que tentei pesquisar, mas não encontrei propriamente o motivo de se chamar jogo do Galo. Mas é curioso porque este jogo é conhecido um pouco por todo o mundo, mas com nomes diferentes. E até a forma como é designado demonstra que é praticado por jogadores de todas as idades. Por exemplo, no Brasil, este é um jogo conhecido como o jogo da velha. E pensa-se que tem a ver com a prática do século XIX das senhoras de mais idade que já não conseguiam ver para fazer os seus crochés e os seus bordados e então entretinham-se a jogar este jogo. E daí ter sido designado por jogo das velhas e mais tarde jogo da velha. E é assim que é conhecido no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos já é conhecido como tic-tac-toe, que tem a ver com a forma como as crianças enumeram as três peças que estão alinhadas quando vencem o jogo. Portanto, apontam para idades completamente distintas, portanto, de certa maneira, um sinal de como o jogo é praticado um pouco por todas as idades. É transversal. Mas, apesar de parecer aparentemente simples, há algumas regras que é importante conhecer. Já, para os curiosos, podemos pesquisar no Google e encontramos forma de jogar contra um computador, portanto, contra um software. Eu trago um exemplo na próxima imagem de um jogo que ganhei ao computador. Tive essa sorte de ganhar o jogo ao computador, vemos aqui. Se pesquisarmos no Google ou noutro motor de pesquisa, encontramos facilmente aplicações em que se pode jogar no computador contra o próprio computador, digamos assim. Também há aplicações para smartphones e atualmente é possível jogar no nosso telemóvel. Vemos a próxima imagem, é um exemplo onde podemos também aplicar e jogar esse jogo quando estamos à espera de alguma coisa para nos entretermos, também jogar contra o computador. Este jogo, como a Vera estava a dizer, aparenta alguma simplicidade, mas posso dizer que também tem alguma complexidade. Não é tão profundo como o jogo do xadrez ou outros jogos de tabuleiro que já foram aqui referidos no programa, por exemplo, no âmbito do Campeonato Regional e Nacional de Jogos Matemáticos. São jogos de tabuleiro tradicionalmente têm mais profundidade, mas também posso dizer que este jogo tem alguma complexidade. Por exemplo, se nós quisermos estudar, do ponto de vista matemático, o número total de jogadas possível, ficamos impressionados pela quantidade de jogadas que podemos fazer. Este estudo, apesar deste jogo existir há muito tempo, há muitos séculos, este estudo só foi possível em 2002, com recurso a computadores, e descobriu-se que o número de jogadas possíveis é de, veja só, Vera, 26.830. Surpreendente. É surpreendente. Desse número nós estamos a tirar situações de simetria, porque
é habitual, quando se estudam jogos de tabuleiro, nós preocupamos com configurações diferentes. Em que sentido? Se eu tenho duas configurações e uma delas, se eu rodar, por exemplo, 90 graus ou 180 graus, ficar coincidente com a outra, nós consideramos que é a mesma configuração. E podemos, portanto, a menos das isometrias da rotação ou da reflexão em espelho, obter as mesmas configurações. Então, aí consideramos que é uma só configuração. Portanto, eu quando digo esse número é ainda tirando as simetrias que daí resultam, portanto, seria um número maior. O que é de facto impressionante. Conseguirmos tantas jogadas possíveis numa grelha de 3x3. Numa grelha de 3x3. É realmente impressionante. Há também os aspectos interessantes, porque realmente o jogo para assim que um jogador consegue 3 em linha. E isso depois também dá toda a sequência é contabilizada e temos de facto esse número interessante. Outra questão, os vestígios, as origens do jogo. Podemos falar nas origens do jogo. Há vestígios que remontam ao Antigo Egito. Portanto, os jogos do tipo 3 em linha, pensa-se que já eram jogados no Antigo Egito, porque foram encontrados tabuleiros esculpidos em rocha, com cerca de 3.500 anos. Portanto, este tipo de jogos... rupestres. E no próprio Antigo Egito, e é comum jogos de tabuleiro serem esculpidos em rocha. Portanto, encontramos nas civilizações antigas jogos de tabuleiro esculpidos em rocha. E no caso concreto dos jogos em que se ganha fazendo um 3 em linha, como é o caso do jogo do Galo, há vestígios que remontam ao Antigo Egito. Que é impressionante. Mas independentemente da civilização do país ou da idade, o que todos queremos é ganhar o jogo. E como é que se pode ganhar o jogo do Galo? Vamos então falar um bocadinho nisso. Como é que podemos ganhar o jogo do Galo? Ora, há logo que distinguir a primeira jogada das restantes. E na primeira jogada, como sabemos, é o jogador X que começa a jogar e depois o jogador dos zeros. O jogador X tem várias hipóteses. Eu trago aqui uma imagem onde nós podemos ver as várias hipóteses, quer do jogador X como dos zeros, mas aqui fiz para o X. Basicamente, um jogador que vai jogar o jogo do Galo tem 3 hipóteses para fazer o seu símbolo. Ou, como vemos ali do lado esquerdo, coloca o seu símbolo num dos cantos do tabuleiro e tem 4 possibilidades para isso. Ou coloca o seu símbolo no centro. Ou então, como vemos do lado direito, coloca o seu símbolo num dos lados. E aqui, quando eu designo lado, é numa casa que fica entre 2 cantos. Portanto, aqui, quando eu referir lado, é excluindo os cantos. Portanto, há essas possibilidades. E está provado que a melhor hipótese é da esquerda, ou seja, iniciar o jogo, é o jogador X que inicia e deve iniciar colocando o seu símbolo num dos cantos. Porquê? Porque o adversário tem o menor número possível de casas para colocar a sua marca sem que corra o risco de perder. Contudo, até há um estudo que diz se os jogadores não forem perfeitos, ou seja, no contexto de jogadores que cometem erros, que pode ser favorável ao jogador do X começar no centro. Por isso não é consensual. A moral da história é que não é consensual, dependendo, pode ser útil começar no canto ou começar no centro. Se os jogadores não forem perfeitos, ou seja, não forem jogadores peritos nesse jogo, começar no centro pode ser benéfico. De resto, o melhor é começar no canto. E agora vamos ver a resposta ao jogador dos zeros. O jogador dos zeros deve responder da seguinte forma. Se o jogador X jogar no centro, ele deve jogar num canto. Se o jogador X jogar num canto, o jogador dos zeros deve jogar no centro. Portanto, o contrário do jogador X. Se por acaso o jogador X jogar num lado, que não é tão habitual, então aí o jogador dos zeros deve jogar no centro, no canto junto ao adversário ou então do lado oposto. Portanto, essas são as regras básicas para a primeira jogada. Estratégias. E agora o que é interessante é que para as jogadas seguintes segue-se uma lista de 8 prioridades. E é interessante que essas 8 prioridades foram usadas por 2 programadores, Newell e Simon, em 1972, quando fizeram um programa para jogar com uma pessoa. E esse programa segue exatamente esses 8 passos. Portanto, se nós seguirmos... Vamos ver nas imagens também. Vamos ver. E se nós seguirmos esses 8 passos, portanto, há a maior probabilidade de sermos os tais jogadores perfeitos, como eu falei há pouco. Ora, o primeiro é logo a situação de ganhar. Eu, do lado esquerdo, só tenho mesmo 2 marcas, que é só para dar... Pode haver outras marcas, não interessa, mas só para dar um exemplo. Se nós temos 2 marcas nossas, neste caso, vamos imaginar que somos jogadores dos X, portanto, das cruzes, e eu tenho 2 marcas e tenho espaço para a terceira. Então eu vou logo jogar e ganho
e não penso mais no assunto, ganho logo a partida. Portanto, a prioridade máxima é, sempre que eu tenho duas marcas numa direção, jogo e tenho a outra livre, jogo e ganho. Vamos passar para a segunda prioridade. Essa é ganhar. A segunda prioridade, que vem na próxima imagem, é evitar a derrota. Vamos pensar agora que o adversário, dos zeros, tem duas marcas alinhadas e que na próxima vez que jogar ganha. Então eu tenho que rapidamente acudir a essa situação e pôr a minha marca naquela direção para impedir que o adversário ganhe. Portanto, essas são as prioridades máximas, ou ganhar ou impedir que o adversário ganhe. E depois vem então a terceira prioridade, que é muito engraçada, que é a estratégia do triângulo. É conveniente nós formarmos um triângulo. Porquê? Tal como acontece com outros jogos, como o X, se formar um triângulo, portanto, como o vemos ali do lado esquerdo, eu tenho automaticamente o jogo ganho. Porque o adversário, se me tentar bloquear num lado, eu marco no outro. E vemos as duas possibilidades, na horizontal ou vertical, do lado direito. E, portanto, formar um triângulo é chave, porque se eu formar um triângulo, tenho o jogo ganho. O adversário, por muito que bloqueie um lado, eu tenho sempre uma alternativa. Só pode bloquear um de cada vez. Quarta prioridade, a Vera, é impedir que o adversário faça triângulos. E muitas vezes o que é mencionado pelos peritos é fazer uma manobra surpresa. Por exemplo, desviar a atenção do adversário, obrigando o adversário a jogar, que é fazendo duas marcas numa mesma direção e o adversário tem que automaticamente jogar para impedir que eu ganhe. E às vezes uma forma de impedir que o adversário faça triângulos é essa. Depois, esta foto ainda é para uma situação mais à frente, só queria mencionar a próxima prioridade. Já agora, só para dizer, Vera, que pode fazer também triângulos com o centro e dois cantos. Ali eu mencionei 3 cantos, mas os telespectadores lá em casa podem também fazer triângulos com o centro e 2 cantos. Outras prioridades. Depois dessas 4, ainda temos o seguinte, jogar ao centro. Portanto, se o centro estiver desocupado, eu devo jogar ao centro. Outra possibilidade, que é que vamos mostrar na próxima imagem, é se um adversário joga num canto, eu devo jogar no canto oposto. E, por fim, então, jogar no canto vazio e jogar no lado vazio. Portanto, são essas as prioridades para ganhar e, portanto, seguindo essa lógica de 8 opções em que eu vou optar pela que primeiro conseguir encontrar, tenho a possibilidade de ser o jogador perfeito e mais facilmente ganhar. Também outra questão que se pode perguntar se temos vantagem em ser o primeiro jogador ou não. Há a clara vantagem de ser o primeiro jogador. O levantamento feito indica que há 138 configurações finais para o tabuleiro, sem as tais simetrias, e 91 delas ganham o X, que é o primeiro jogador. A probabilidade é maior. 44 dos zeros, portanto quase metade, menos metade, aliás. E então 3 para um empate. Ou seja, jogar em primeiro lugar, a Vera tem clara vantagem. E depois o desenho do triângulo é sempre preferencial? Sim, a estratégia do triângulo é das melhores estratégias. Eu agora, para terminar, trago algumas imagens num tom divertido para mostrar que podemos jogar não só com lápis e papel, mas com outros materiais o nosso jogo do galo. Vamos mostrar. Aqui é a aplicação telemóvel, aqui é com o tema desportivo e peço para irem passando as imagens. Continuamos com o tema desportivo na próxima. Vamos passar para a próxima imagem. Exatamente, podem ir passando as imagens. A seguir vem, se não me engano, um tema da culinária, ainda no âmbito... São várias formas de apresentar o jogo. Porque eu só preciso de 2 símbolos diferentes, mas não têm que ser os mesmos e habituais. Agora, já com materiais construídos, temos aqui muitas ideias que fui pesquisar na web. Há ideias muito interessantes, mesmo para fazer na educação pré-escolar, no primeiro ciclo, com temas diferentes. Também trabalha aqui, de certa forma, a probabilidade. Também trabalha outras áreas, como a expressão plástica, aqui com berlindes, que é muito engraçado. Este que se pode levar no bolso para uma viagem de avião e jogar. Este também, mas em madeira. E vamos ver um próximo exemplo muito engraçado, que é marcar os X e os zeros em pedras e jogar na praia. Este é muito interessante, Vera, se reparar, os nossos telespectadores, só há meia cruz e meia... espelho. Faz o efeito de espelho, muito interessante. E o próximo que quero mostrar é um exemplo, penso que vai aparecer já de seguida. O próximo exemplo que queria mostrar é um exemplo da minha coleção,
Neste caso, mostrar. esta foi mesmo a última imagem, não temos mais... Mais tempo, pronto, fica para a próxima. Conseguimos também ter aqui um vário leque de formas de fazer o jogo do galo para que ele seja móvel e acessível a todos. Muito obrigada, professor Ricardo Teixeira, por nos ter revelado as origens e a estratégia para este jogo do galo. Obrigado, boa Até tarde. daqui a 15 dias. Boa tarde. Obrigada. Já conhece algumas das estratégias para vencer este jogo intemporal que no nosso país é chamado como Jogo do Galo. Na próxima rúbrica, o nosso espaço semanal de culinária. Hoje o chefe Pedro Oliveira traz-nos uma sugestão muito fresca e saudável. Uma salada de espinafres acompanhada de marmelo e termina com um vinagrete de mel. Anota esta sugestão.